O fantasma da Guerra Fria foi ressuscitado após mais de 30 anos por conta de uma atitude recheada de megalomania somente comparável a Adolf Hitler e suas atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. A ameaça de uma guerra nuclear salta aos nossos olhos a cada imagem que recebemos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Para saber mais a respeito dessa reflexão, fique com a gente até o final de mais esse vídeo de nossa playlist Verdade Direta. Olá meus caros camaradas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, firmes e fortes no combate, como sempre. Eu sou o Carlos Souza Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal A Verdade Prevalece. Para você que já é inscrito, mais uma vez eu deixo aqui o meu muito obrigado. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade e aproveite, já faça a sua inscrição no canal, ative o sininho de notificação também, porque aqui conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vinheta na tela. Pois é, meus amigos, infelizmente aconteceu aquilo que nenhum de nós gostaria de ver nos noticiários, né? Infelizmente a Rússia invadiu a Ucrânia, a gente já está no terceiro dia de guerra, caminhando já para o quarto dia, e enfim, ao contrário, né, do que aquelas previsões dos bolsonaristas, né? Disseram que o Bolsonaro foi na Rússia, conversou com o Putin e o Putin resolveu não invadir a Ucrânia. Nada disso aconteceu. Mais uma vez a gente percebe, né, que tudo isso só nos mostra que esse tipo de visão, né, não passa de motivo de piada. Não a guerra é triste, é trágica, né, mas essas posturas, essas colocações realmente não podem passar de piadas, né? Não podemos dar o menor crédito para esse tipo de visão, esse tipo de colocação, porque isso não existe. Infelizmente hoje, pessoal, quem é o Bolsonaro na fila do pão, né? Quem é o Bolsonaro dentro do cenário político global? O Brasil hoje, infelizmente, não tem protagonismo. Não pelo Bolsonaro em si, mas já faz tempo que o Brasil não tem um certo protagonismo real, verdadeiro. Eu não me refiro àquele pseudo-protagonismo que foi construído, né, de uma forma enganosa ao longo de alguns anos aí, no passado relativamente recente. Mas infelizmente aconteceu, a Rússia invadiu a Ucrânia, estamos enfrentando mais uma guerra, e uma guerra que, queira Deus, não tenha consequências catastróficas. Por quê? Porque a gente está lidando com uma potência nuclear, de um lado, que é o invasor, e de outro, existe uma outra potência nuclear que está ali se segurando, tentando contornar as coisas em outro campo, em outra esfera. Mas o risco é muito grande. Vamos fazer algumas observações, algumas ponderações de coisas que estão acontecendo. Primeiro, tem um posicionamento forte, né, em cima de algumas lideranças. Vamos falar em cima do Biden, em cima do próprio Bolsonaro. Estou cobrando do Biden uma postura mais enfática nesse momento. É verdade que ele poderia, né, antes dessa invasão russa, sei lá, de repente ter colocado algum tipo de força, né, ter dado um suporte maior em termos de militares ali na Ucrânia. Afinal de contas, os Estados Unidos têm um serviço de inteligência forte, né, reconhecido no mundo inteiro. E o que acontece? Eu acho que eles não foi agora que eles perceberam que tinha algum movimento estranho acontecendo da parte do Putin, tá? Mas tudo bem, não foi feito, já era. Então o que dá para fazer agora? Algumas pessoas estão cobrando uma postura mais firme do Biden. Só que, cara, é o seguinte, um doido já avançou. Um doido que tem um botãozinho lá que pode causar uma destruição global, ele já deu o primeiro passo, né? Ele já mostrou que é doido, foi para cima e invadiu a Ucrânia. Agora a gente vai fazer uma outra loucura do lado de cá para começar um tiroteio nuclear? E aí? Né? O que vai acontecer? A turma da minha geração vai se lembrar que em 1983
lançaram um filme baseado naquele tormento de Guerra Fria que a gente vivia, né? Naquela época ainda tinha a União Soviética e tinha os Estados Unidos, que tinha uma visão muito forte também, né? Era o Reagan, inclusive, o Ronald Reagan, que estava no poder, e ele era um cara casca grossa, né? E do lado da União Soviética também você tinha uma postura extremamente radical. Então a gente vivia uma ameaça constante de, sim, uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial nuclear. E aí foi feito um filme em 1983 chamado The Day After, o dia seguinte. E cara, esse filme, ele me tirou o sono. Quando ele foi lançado, eu tinha 11 anos, ele foi lançado nos cinemas, tal, eu não assisti, naquela época tinha aquela coisa de censura, aquela classificação etária um pouco mais severa, mas eu lembro que os veículos de comunicação na época mostraram algumas cenas desse filme. O que esse filme... Óbvio, tinha uma história fictícia, mas dentro daquela história, daquele enredo, ele tentava mostrar pra gente como se daria um ataque nuclear, uma guerra nuclear, né? Qual o cenário de uma devastação nuclear, né? Por conta de ataques de mísseis, de ogivas nucleares. Cara, o negócio assim, as cenas que eu vi quando eu era criança, desse filme, me tiraram o sono. Eu fui assistir esse filme passou anos depois na televisão, 5 anos depois ele passou na televisão. Mas essas cenas que eu via nos noticiários, quando ele foi lançado, eu ficava sem dormir, eu ficava apavorado. Que a coisa era feia, horrível, né? Fora as consequências pós-explosões. É fim de mundo, galera. Ah, mas a gente está aqui no hemisfério sul, os caras vão trocar tiro lá no hemisfério norte e tal. Esquece, bonitão. A casa vai cair aqui também. São ataques nucleares, é radiação, espalha pelo planeta inteiro, já era. É só barata sobrando, cara. Né? Tem gente que não acredita, mas com essa galera eu não vou nem, esses loucos, eu não vou nem discutir. Né? Eles dizem que tudo é mentira, é enganação. Então a gente tem que estar antenado com isso. A gente está, sim, correndo o risco de uma guerra nuclear. Eu espero que não aconteça, tomara que não. Mas hoje o risco não é pequeno, tá? Então, por que eu falei isso para vocês? Inclusive esse filme, vocês conseguem encontrar ele sem legenda e sem dublagem no YouTube em 12 partes. Eu não vou colocar o link aqui porque eu achei ruim. Mas se vocês procurarem pela internet assim e tal, vocês é capaz de acharem algum site onde vocês consigam assistir numa boa. É traumático, tá? E imagine, naquela época, eu tô falando, em 83, cara, eu tô falando de quase 40 anos atrás. Há quase 40 anos. Imagina, tudo bem que houve um processo de desarmamento e tal, de algumas décadas pra cá, mas ainda assim alguma coisa avançou. Então, na época daquele filme, e a destruição foi absurda, né? Bom, dentro do que eles mostraram, né, a ideia que eles passaram pra gente, é de uma destruição absurda, mas eu tenho certeza que depois desse período, ogivas nucleares muito mais potentes foram construídas, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Muito cuidado, muita oração nessa hora, porque a gente está vivendo sim um momento muito sombrio na história da humanidade. Então vamos lá, falando do Biden. Estão cobrando uma postura dele. Cara, ele agora, ele não pode meter o pé na porta não, cara. Porque se ele meter o pé na porta, o Putin, ele vai chegar, vai apertar, ele corre o risco dele apertar um botãozinho. Ah, mas o Putin também deve ter a mesma noção do Biden, que essa destruição em massa vai acabar com todo mundo, vai acabar com os dois lados. Eu acredito que ele tenha essa concepção, eu acredito que ele tenha essa noção, mas ele tem autocontrole para segurar o dedinho dele, para não apertar o botão e jogar tudo no ralo, né? E óbvio que se ele apertar o botão de lá, o Biden vai apertar o botão do outro lado também, e aí acabou. Aí é história, é torcer para ter algum mundo, torcer para o mundo daqui a não sei quantos séculos recomeçar e vida que segue, entendeu? Não vai ficar ninguém para contar a história, como eu falei, só as baratas, né? Então, o que dá para fazer agora é tentar minar as forças aí na base de sanções, na base de negociações diplomáticas, né? Mas eu acho que o que vai mais pesar mesmo são as sanções comerciais. Uma hora alguém vai enfraquecer, alguém vai abrir o bico, enfim. E o Putin, né? O Putin, eu não nego, eu não sou socialista, sei que o Putin tinha um pé no socialismo, no socialismo, tem, aliás, um pé no socialismo forte, agora ficou mais claro ainda isso,
Mas eu tinha uma admiração por ele. No outro vídeo que eu fiz, né, há alguns dias, eu falei que tinha uma admiração por ele, tal qual eu tenho ainda pelo Marechal Tito da Iugoslávia, né? Eu até contei rapidamente um pouquinho da história dele. Mas por quê? Por conta do patriotismo, do nacionalismo, daquela vontade de reestruturar o país, resgatar o orgulho do povo, em ser daquela terra. Isso eu admiro. Mas o que ele fez, eu não quero saber, não me interessa quais foram as razões dele. Eu só sei o seguinte: eu busco alguns contatos, tem algumas pessoas, alguns amigos que moram na Europa, então eu busco algumas referências. Tem algumas referências que os noticiários estão trazendo pra gente também, de brasileiros até que vivem na Ucrânia. Eu ainda não consegui entender um real motivo que tenha feito o Putin atacar a Ucrânia, né? Eu acho que ele fez por interesses próprios. De novo, eu não sou especialista em geopolítica e o meu raciocínio ele é muito simples, né? As nações, elas são soberanas, elas fazem suas escolhas, elas se alinham com quem elas querem, elas entram nos grupos que elas desejarem, né? Elas seguem o sistema que elas desejarem. A gente não tem o direito de querer invadir a casa de ninguém porque não concorda ou achou que o cara fez alguma coisa mais feia, fez alguma coisa, eu não gosto desse estilo, então eu vou invadir o meu vizinho para fazer ele seguir o meu estilo. Não, isso eu não concordo de jeito nenhum, isso eu não admito. Agora, se você não concordou e quer ferrar o cara, você é mais forte, o cara quer ferrar o cara, então vai no comercial, vai na sanção comercial, não vende mais nada pro cara, não compra mais nada do cara, acabou. Esse direito você tem, né? Isso é doloroso, mas é um direito que você tem. Você vende para quem você quiser, você compra de quem você quiser. Se você tiver condições, você faz isso, né? Agora, invadir, cara, sabe? E outra coisa, a ameaça que ele fez, a Suécia e a Finlândia, se entrarem na OTAN, também graves consequências. Cara, qual o problema? Ah, mas a OTAN tá chegando perto aqui das minhas fronteiras, não sei o quê. E daí? Tu tá ali, meu irmão. Você tá quieto, ele tá lá. Tem um poderio militar tremendo. Dizem que o poderio militar da Rússia é maior, o poderio nuclear da Rússia é maior do que dos Estados Unidos, né? Então ele fica aí. Ah, tudo bem, tá todo mundo se armando ao meu redor? Tudo bem, beleza. Se alguém apertar um botão, aperta um botão daqui. Porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte: uma guerra nuclear é fim de mundo, de novo, é fim de mundo. Então a gente tem que ter cabeça e pensar nisso aí, né? Então hoje tá meio difícil de alguém dar um truco assim, meio que na base do armamento para cima do Putin, que o cara pode meter o louco e acabou, é fim de conversa. E aí vamos falar também do Bolsonaro, né? Andaram pressionando aí o Bolsonaro. Todo mundo sabe que eu não morro de amores pelo Bolsonaro. E ao contrário do que muita gente pensa, né? Os bolsonaristas dizem que não gostou do Bolsonaro, automaticamente é comunista. Não sou comunista, não sou socialista. Eu tenho uma visão completamente diferente. A minha visão é pautada no pensamento do Dr. Enéas Carneiro. Inclusive, se ele tivesse sido eleito em 1989, tá? Se nós não tivéssemos chamado de louco, né? Na verdade, ele não era louco. Nós que somos incompetentes até hoje, na hora de escolher, de entregar nosso voto para alguém, né? Hoje nós seríamos, sim, um protagonista, eu tenho certeza. Hoje nós seríamos um protagonista, um país protagonista no cenário global. Mas enfim, voltando ao raciocínio, eu não morro de amores pelo Bolsonaro, mas também botar pressão no cara para ele tomar um partido, na situação que o Brasil está hoje, né? Infelizmente, cara, se bater de frente com o Putin, você se ferra comercialmente. Se bater de frente com o Biden, nos Estados Unidos, nem se fala. Então, foi assim, de uma forma muito sutil, ele mostrou, finalmente, né, ele mostrou uma posição contrária à atitude russa em relação à Ucrânia, mas deu aquela... vocês sabem aquele filme Matrix, né? Que o cara... que dá uns tiros em cima do cara, o cara desvia daqui, desvia dali, naquela câmera lenta, né? Ele fez uma coisa meio parecida com essa. Foi bom que ele condenou a invasão russa, óbvio. Eu também, acho que a maioria de nós condena esse tipo de postura, mas ele também não podia ir assim, né, com aquela sede ao pote, não podia fazer alguma coisa assim absurda. Porque a gente, infelizmente, cara, me dói muito ouvir isso, cara. Eu queria que o Brasil fosse falar, ó, meu irmão, não gostei do que você fez, se você quiser, sabe, se você quiser
cortar relações comigo, dane-se, porque você errou, você vacilou, entendeu? O que você está fazendo é completamente equivocado. E também, sabe, eu queria que a gente fosse assim. E também que a gente fosse assim para resistir à pressão dos outros, porque eu sei que os outros países pressionaram o Bolsonaro também, devem tê-lo ameaçado inclusive, né, para ele tomar partido, que é um partido óbvio, né, mas eu acho que nada que é forçado é legal, né. Eu queria que ele virasse para esse cara e falasse: meu irmão, olha só, eu vou tomar meu partido aqui, sou contra a invasão da Ucrânia, mas é porque eu acho, o que vocês estão falando me interessa, entendeu? Infelizmente nós não temos esse nível, ainda não temos. Nós ainda somos nós somos um eterno país de potencial, porque nunca transformar esse potencial em realidade, né? De novo, um grande projeto nacional do Dr. Enéas é a solução para transformar o nosso país de potencial em potência. Basta alguém ter coragem de colocar esse projeto embaixo do braço e fazer, né? Fazer a coisa certa. Mas é aquilo. Enfim, e aí eu volto de novo a falar naquela questão da coerência, né, minha gente? Coerência. De novo, quantas vezes eu vi meus amigos bolsonaristas falando que a Rússia, a China, Cuba, Venezuela, era tudo um balaio só, era tudo farinha do mesmo saco, né? E agora, essa aproximação do Bolsonaro com Putin, né? Aparentemente ele está querendo restaurar a União Soviética, né? Restaurar as repúblicas socialistas, entendeu? Restaurar o poder do socialismo no mundo, o protagonismo socialista. E aí, gente, e aí, como é que fica? Né? Como é que fica? Aqui não tem comunista, aqui não tem socialista, aqui não tem vermelho, né? E aí, como é que fica? Qual é a história que vocês vão contar agora, né? Faço minhas as palavras de novo do Dr. Enéas. Temos que conversar com todo mundo, certo? Aí isso é coerência. Você conversar com socialista, conversar com capitalista, que você tem que ter relações comerciais. Isso não impede ninguém. Marechal Tito fazia isso. Não deixava ninguém botar banca na Iugoslávia e ele tinha um diálogo tanto com o bloco socialista quanto com o bloco, era um país socialista, a Iugoslávia, mas ele negociava com a União Soviética, né? Ele não dava mole para a mamãe Rússia, que metia o bedelho em todo o bloco socialista, né, em todos os países da cortina de ferro, mas na Iugoslávia o Marechal Tito falava: opa, vai devagar, aqui tem café no bule, né? Aqui tem dono, aqui a gente tem as nossas regras. E ele também conversava com o bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos, e isso o fez muito respeitado, tá? Então, mas de novo, a gente precisa ser coerente no discurso. Eu quero saber o que os bolsonaristas vão dizer agora. O Putin claramente está mostrando a sua veia socialista, tá? A minha admiração pelo Putin está indo ralo abaixo, porque essa atitude de invasiva, de querer impor suas vontades em cima de um país independente, de uma nação independente, tá? Até que se prove o contrário. Não houve nada absurdo, né? Ao contrário, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler tomou atitudes terríveis contra nações vizinhas, que aí demandou uma aliança global para derrubar o cara, porque ele queria dominar o mundo, ele queria impor um regime devastador, né? Dentro de um cenário global. E aí sim, tornou-se necessário. Agora, o que a Ucrânia fez, né, para ele querer invadir o quintalzinho do vizinho? Não está satisfeito, parceiro? Corta relações comerciais, acabou. Se o cara não aguentar, ele vai abrir o bico. Pô, cara, vamos lá, faça aí o que você queria, porque, pô, você cortou relação com a gente, o negócio ficou ruim. Beleza. Agora não invade não, cara. Deixa o cara tomar. Ele que arca com as consequências das decisões que ele toma. Agora, você querer invadir, eu sou terminantemente contra esse tipo de coisa, se não for por uma causa que realmente atente contra a humanidade, entendeu? Agora, a gente está nessa sinuca de bico, né? Foi um doido que tomou partido lá, e esse doido tem armamentos nucleares, certo? Poderosíssimos. Então, mesmo aqueles que têm armamentos nucleares tão poderosos quanto,
caso dos Estados Unidos, a gente não pode simplesmente partir para cima, porque aí a gente já sabe que o final da história não vai ser legal. Vamos orar e aguardar cenas dos próximos capítulos e que tudo se desenrole para um final mais pacífico possível. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E caso tenham gostado, já capricha aqui no like pra gente. Compartilhem o vídeo. E também deixem seus comentários com opiniões, sugestões, para que nós possamos fazer o nosso canal cada vez melhor. Não deixem também de acessar esse link que estará na descrição desse vídeo, pois nele você tem acesso a todas as nossas mídias sociais e também aos nossos contatos. Mas se você preferir, você também pode apontar seu celular para esse QR Code aqui, onde você também vai ter acesso às mesmas informações. E sabe por que isso é muito importante, pessoal? Porque aqui no nosso canal, a verdade prevalece. Valeu e até a próxima!